Olha, você conhece alguém ou você já teve zumbido no ouvido? A sensação do zumbido não é legal, é desconfortável, te tira a concentração, pode trazer outros problemas. Vocês pediram pra gente fazer essa pauta e a gente vai fazer agora. Hoje convidamos a otorrinolaringologista mais uma vez, doutora Maura Naves. Bem-vinda. Olá, tudo É bem? Naves ou Neves? Neves. Neves, eu sempre confundo. Não, tá certo aqui, foi eu que confundi mesmo. Bem-vinda mais uma vez, Obrigada, doutora. Carol. E nós vamos para mitos e verdades do assunto, Isso. porque são as principais perguntas que você escuta lá no consultório quando a gente fala de zumbido. Isso. É um negócio muito chato, né? É bem incômodo, né? Eu fico das imaginando, pessoas. ó, eu fico com o ponto aqui no programa, tô super acostumada. Eu fico imaginando que se eu tivesse o ponto, meio que o dia inteiro, alguma coisa assim. É um chiado de É um chiado. É isso, é um chiado. Na verdade, o zumbido, ele tem vários tons, né? Então, o som, a percepção do som de cada pessoa pode ser diferente. Então, um apito, um chiado, um grilo, uma panela de pressão. E pode variar. Tem pessoas que têm dois tipos de som. Então, é muito variável. Olha então, são vários tipos de som que as pessoas podem ter. Então não existe um zumbido único. Não. Primeira pergunta na tela, olha lá. Mito ou verdade? Foi. Barulho excessivo gera zumbido. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, ouvir o barulho, aquele som pode permanecer na sua cabeça por muito tempo. Pode. E todo mundo, muito possivelmente, muitas pessoas já perceberam isso. Quando foram para uma festa com um volume mais alto, uma balada, né? Então, aquele som mais elevado, você vai para casa, você entra no carro, já tá com aquele zumbido no ouvido, vai dormir com aquele zumbido no ouvido, e aí, de repente, você acorda de manhã, ainda tem um zumbidinho, mas depois ele desaparece. E para outras pessoas tem um zumbido constante, que é o que a gente vai discutir aqui. Isso. Então, tem o zumbido que é causado por barulho excessivo, que é o zumbido temporário, que é o que a grande maioria das pessoas tem, Tá. né? Que ele é o sinal de uma lesão da célula auditiva por excesso de ruído, então isso realmente acontece, tá? E que é uma lesão que é transitória. Se você tem uma lesão muito barulho, ficou muito tempo na caixa de som. E aí essa lesão pode ser definitiva. Nossa, tem que tomar muito cuidado. Tem que Muito tomar bastante cuidado. gente, olha só. Tem que tomar interessante. bastante cuidado. Vamos para a próxima, que a gente tem um vídeo que ilustra, inclusive. Olha lá, mito ou verdade? Zumbido é causado apenas por problemas no ouvido. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito. Então, É um mito. zumbido não envolve só ouvido. Não envolve só o ouvido. O zumbido, na verdade, ele é uma percepção, tá, gente, de um som que não está sendo gerado por uma fonte externa. Ou seja, a pessoa percebe um som que não existe. Ela fala, você tá ouvindo isso também? Tá ouvindo não tô. esse apito? Não, não tô ouvindo esse apito. Então é isso, o zumbido é isso. Então ele pode ser gerado também por uma alteração de percepção Tá. dentro do nosso cérebro. E depende não só do nosso córtex auditivo, mas depende do nosso sistema de emoções, depende do nosso sistema de atenção, do nosso sistema de memória, enfim, todo o cérebro pode estar envolvido com essa percepção do zumbido. Tem um videozinho aí, Fu, pra gente mostrar, então. Olha só, eu acho que nesse vídeo a gente consegue entender e ilustrar essa parte que envolve o cérebro. Mas, olha lá, vai passando e você vai explicando o pra gente. zumbido é isso, assim, é a percepção de som, como eu falei, sem uma fonte externa. Tá. Que gere aquele som. Então ele pode ser de vários tipos, pode ser uma cachoeira, pode ser de vários tipos, tá? Então o som, essa percepção do zumbido não é exclusiva da orelha. Ela depende de todo o cérebro, como eu estava falando. Então depende da percepção, da memória, da atenção, e toda essa circuitaria tá interligada. E fica interligada especificamente no córtex auditivo, que parece esse teclado de piano, né? Cada seção do córtex auditivo é responsável por um limiar de som, um tipo de som, então, dos agudos aos graves. Que interessante. Né? Então, se você tem uma conexão da orelha com o córtex auditivo de maneira adequada, todas essas células, elas se comunicam de maneira adequada. Quando você não tem qualquer coisa que interrompe esse sinal, tá? Ou ele não vai tão adequadamente, as células, elas continuam se comunicando, mas essa comunicação, ela não vai de maneira tão adequada. Elas começam a se comunicar de uma maneira... Com falhas. Com falhas, exatamente. E essas falhas podem ser percebidas pela pessoa como um zumbido. Tá? Agora, problemas de ouvido na orelha, problemas de audição,
também geram uma percepção do zumbido. Porque qualquer coisa no circuito pode gerar o zumbido. Então, vamos pensar no começo do circuito, que é a própria orelha. Tá. Então, se você tem uma alteração auditiva, uma cera lá dentro do ouvido pode dar zumbido, porque qualquer coisa neste caminho, tá? Ou qualquer coisa que interfira neste caminho. Por exemplo, remédios também podem causar ansiedade. Então, mas normalmente várias coisas. um quadro contínuo, de um paciente que tem um quadro contínuo, é mais ligado a essa parte cerebral, então dessas falhas, ou mais ligado a problemas no ouvido? Depende. Ambos. Depende. Cada paciente é um paciente, mas a grande maioria dos pacientes com zumbido, tem pacientes que têm zumbido e não tem perda auditiva. Tá. E tem muitos pacientes, por exemplo, 30% dos idosos têm perda auditiva com zumbido. Puxa, que interessante. Então precisa diagnosticar antes de qualquer tratamento, que a gente já vai falar dele. Vamos deixar a perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Adalto, obrigada. Zumbido está sempre ligado à pressão arterial alta. Poxa, a gente falou aí de hipertensão, interessante, né? O Adalto, então, vai estar juntando as coisas aí. Será que fatores de risco de outras doenças também podem interferir no zumbido? De volta com o nosso Você Bonita hoje, a gente está falando de zumbido no ouvido. Mais uma vez com a gente, ela que é otorrinolaringologista, a doutora Maura Neves. E a gente deixou uma perguntinha interessante, porque o público do Você Bonita já liga uma coisa na outra. Olha lá a perguntinha do Adalto. Zumbido está sempre ligado à pressão arterial alta, ou seja, uma hipertensão? Então, Adalto, eu só tenho um probleminha com a sua frase, o sempre, que medicina não tem nunca nem sempre. Boa. Tá? Mas assim, a pressão alta está muito ligada ao zumbido, sim, porque você tem uma alteração nos vasos e os vasos sanguíneos também podem ser causa de zumbido. Tá. Então, sim, pessoas que têm alteração de pressão podem ter zumbido nos ouvidos, mas não sempre, certo. ok? E caso isso aconteça, o tratamento é diferente, ou quando a gente fala de zumbido no ouvido, é um mesmo tratamento? Não. Cada zumbido vai ter uma causa distinta e a função do médico é tentar identificar quais são as causas. Às vezes uma pessoa vai ter o sintoma, porque o zumbido é um sintoma, gente, tá? Então ele aparece como uma dor. Então você vai tratar aquele sintoma buscando a causa. Entendi. E aí a pessoa às vezes pode ter associado a mais de uma causa. Então ele pode ter, por exemplo, pressão alta, diabetes, um problema de audição. Juntou 3 causas, eu tenho que tentar resolver as 3 para melhorar o sintoma. Do zumbido. Vamos para um próximo mito ou verdade, olha lá, que a gente vai fechar falando do tratamento. Mito ou verdade? Uso de remédios pode causar zumbido? Verdade. Sério? Tem remédio então que pode... E a lista é longa. Jura? Para quem já tem então uma sensibilidade? Exatamente, a lista é longa. A maioria dos medicamentos que assim, a gente interpreta como causadores de zumbido são medicamentos que são tóxicos para o ouvido. Tá. Então, notadamente, remédios de quimioterapia. Mas Tá. nem todo mundo usa esses, né? Certo. Então, assim, um que é super famoso e muita gente toma, ácido acetil salicílico. Anti-inflamatórios. A pessoa toma para diminuir o zumbido. Ai, acho que deve ser uma inflamação, vou tomar. E piora. Anti-inflamatórios, medicamentos, diuréticos também alteram. Enfim, a lista de medicamentos que causam zumbido, gente, é muito, muito longa. Então, se você tem uma pessoa que tem pressão alta, tem uma alteração nos vasos, já toma um medicamento, um diurético, né? Sim. E você entendeu que você vai juntando todas as possibilidades e o zumbido, ele vai se montando também dentro desse combo, E aí ele dessa pode combinação. tanto aumentar o som ficar maior, quanto mais constante ainda. O zumbido, por definição, justamente, assim, o zumbido temporário, que foi aquele que eu falei do som, ele é o mais frequente, mas essas causas que a gente fala de zumbido são as pessoas que têm o zumbido o tempo todo. O dia inteiro tem o zumbido lá incomodando na orelha. Terrível. Então, Vamos para a próxima, que eu acho que é do café e do chocolate. É ou não é? Mito ou verdade? E depois a gente fecha com a última do tratamento. Dá tempo, olha lá. Na tela. Zumbido não tem cura, você vai ter que se acostumar com ele. Mito ou verdade? E aí? É mito. É mito? Zumbido tem cura? Que legal! Achando então a causa dentro desse... Se a gente encontrar a causa, tá? Não vai existir nenhum médico, nenhum profissional que vai chegar para você com um remedinho e te dar um remedinho e falar isso aqui vai curar o seu zumbido, tá? Mas
A gente não vai nunca dizer para um paciente que o zumbido dele não vai ter cura, não vai ter como contornar os sintomas de zumbido. Então, existe tratamento, controle do zumbido e dependendo da causa, sim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida e eventualmente melhorar o volume do zumbido e sumir o zumbido eventualmente. Depende. Olha que legal. Depende da causa do paciente. As Tem que causas são procurar. variáveis. Tem que procurar. Ajuda. Tem que procurar ajuda. Pra gente fechar, acho que tem 2 minutinhos, né? Chocolate, café, ele veio pra nossa ilustração. Veio pra nossa mesa E aqui, aí? gente. Tá um cheirinho de chocolate, vocês não têm ideia. Não, o cheiro de chocolate é bom. Tá o bom. cheiro é melhor do que o sabor, eu acho. O cheiro é um negócio louco. Faz bem? Não faz? Para quem tem relação? zumbido, ele potencializa o zumbido. Os dois contêm cafeína e tudo que contém cafeína estimula, gente, que eu falei, o zumbido é uma percepção dentro do cérebro, né? Então, estimulou o cérebro, você pode aumentar, potencializar o zumbido. Ai, doutora, mas um cafezinho só? Não. Tem pessoas que têm zumbido e tomam mais de meio litro de café por dia. Então, modere as quantidades. Essa é a dica. Com bom senso. Sim. E procure ajuda, gente. Sempre prazer receber a doutora Maura Neves, sempre com grandes aulas. Hoje a gente falou do zumbido, que foi um pedido de vocês. Vai lá no Insta para segui-la, para saber mais. É o Insta da clínica, @medprimus. M-E-D, é um demudo, primus com U-S no final. @medprimus, você já encontra o trabalho da doutora. Te agradeço Muito mais uma obrigada, vez. Até Carol. a próxima. Beijo, beijo. Vamos ficando por aqui. Amanhã estamos de volta ao vivo, 11h30 da manhã. O programa tá lindo amanhã. Você não perde de jeito nenhum. Beijo. Até lá. Tchau, tchau.